receber o homem de Deus louvando ao Senhor, amém? As palmas. Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém. Quantos estão com o coração alegre por estarmos na presença de Deus? Amém. Amém. Você que trouxe a palavra de Deus, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse, o livro das revelações, no capítulo 1. Vamos ler da parte B do versículo 5 até o versículo 6. O tema desta mensagem: característica para exercer o sacerdócio. Características para exercer o sacerdócio. Está escrito na palavra de Deus, Apocalipse capítulo 1, parte B: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todo o sempre. Diga amém. Amém. Diga comigo assim: meu Deus, e meu Pai, eu abro os meus ouvidos e o meu coração para receber a boa semente que é a tua palavra. Espírito Santo, fala comigo. Renova em mim a fé, a esperança, a alegria da salvação, e faz de mim um sacerdote aprovado para a glória do teu nome. Amém. Podem vos assentar em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava no Jardim das Oliveiras, momentos antes de enfrentar a cruz e a morte. Os discípulos estavam junto dele. Ele se afastou cerca de 30 metros, dobrou os joelhos e colocou o rosto no pó da terra e começou a orar com fervor. Quando surge alguns soldados trazidos por Judas Iscariotes, que estava entregando o mestre pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata. Os soldados chegam com espada nas mãos, com tochas que iluminavam a escuridão do local, e eles se dirigem aonde o Senhor Jesus estava com os apóstolos. Quando um soldado se aproxima do Senhor Jesus, a Bíblia diz que Pedro tira a espada da bainha e desfere um golpe sobre o soldado. Ou melhor dizendo, muitos pregam ser um soldado, mas na verdade não era um soldado. Se tratava de um aprendiz de sacerdote. A Bíblia diz que o seu nome era Malco, e ele era servo do sumo sacerdote, e não um soldado romano. Desde criança, Malco foi separado para, quando adulto, exercer o sacerdócio. Desde menino, ele estudava profundamente as Escrituras. Ele conhecia minuciosamente as leis de Deus, e ele servia no templo, auxiliando os sacerdotes nos serviços braçais.
conhecendo o funcionamento das coisas referentes à obra de Deus, porque antes de ser um sacerdote, antes de ser levado ao altar, havia uma longa caminhada. O candidato a sacerdote precisava primeiro pagar um preço, precisava aprender, ele era provado, precisava passar por todas as etapas, e aos 29 anos, ele se tornava auxiliar direto do sumo sacerdote, para que ele pudesse aprender tudo aquilo que seria necessário para quando ele fosse sacerdote, ele fosse exemplar. Amém? Então, Malco já estava no seu estágio final, ele estava próximo de ser consagrado e levantado como um sacerdote. Ele estava perto de realizar o seu sonho. Quando ele olhava para trás, ele via o quanto ele já havia enfrentado, quantos momentos difíceis ele já havia passado para estar ali. Agora o seu sonho estava prestes a se realizar, prestes a se tornar uma realidade, e ele estava servindo o sumo sacerdote e estava dando o seu melhor. E o sumo sacerdote ordenou que ele acompanhasse os soldados que estavam indo, guiados por Judas Iscariotes, para prender o mestre Jesus, que na visão deles era um falso profeta, que estava gerando tumulto. Então Malco está no Jardim das Oliveiras, e ele se aproxima junto dos soldados para ver quem era Jesus e garantir que Jesus seria preso e levado em segurança até as autoridades, os líderes judaicos. Está dando para entender até aqui? Mas quando ele se coloca diante do Senhor Jesus, Pedro, que era emotivo, que agia por impulso, arranca a espada da bainha e desfere um golpe que acaba cortando a orelha direita de Malco, servo do sumo sacerdote. Imagina o Malco caindo no chão com uma dor insuportável e o sangue escorrendo, e quando ele leva a mão, ele já não tinha mais orelha. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, ele não cortou apenas a sua orelha, ele não lhe causou apenas um dano físico, ele sepultou o seu sonho, ele tirou toda a possibilidade de Malco realizar o seu sonho, porque a palavra de Deus ensina que para ser consagrado e exercer o sacerdócio não pode ter defeitos, é necessário ser perfeito, e com a orelha cortada ele estaria impossibilitado de ser sacerdote. Então, quando Pedro corta a sua orelha, Malco vê os seus sonhos destruídos. Talvez você está diante de sonhos destruídos. Talvez você lutou, você se esforçou, deu o melhor de si, mas quando você se viu diante da realização dos teus projetos, o inesperado aconteceu, e parece que as coisas fugiram do teu controle. Eu quero te dizer algo: aquilo que foge do teu controle, não foge do controle do teu Deus. Amém. Deus está sempre sob o controle de todas as coisas. Quando acabam as tuas forças, a mão de Deus continua poderosa para realizar o impossível. Malco viu o seu sonho destruído, mas estava ali aquele que restaura sonhos destruídos, aquele que cura enfermidades incuráveis, aquele que faz o impossível se tornar possível, aquele que não tem nada que seja demasiadamente difícil quando a sua mão quer agir. Então Jesus se agacha, recolhe a orelha de Malco, e como que por um milagre,
Ele a coloca novamente, possibilitando aquele homem de se tornar um sacerdote. Deus tem um chamado para a tua vida. A Bíblia diz em Apocalipse 1, como nós lemos no versículo 5 e 6, que Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. Deus quer usar a tua vida como um canal de bênção e salvação, para se revelar, abençoar e salvar a tua família, os teus colegas de trabalho. A Bíblia diz que você é a luz do mundo e o sal da terra. Deus tem projetos para realizar na tua vida e através da tua vida. E talvez hoje parece que o inimigo conseguiu cortar a tua orelha, mas Jesus, Ele quer restaurar tudo aquilo que te impossibilita de realizar os teus sonhos e projetos. Diga amém. Olha só, eu quero ler com você. Vamos abrir em Levítico, Antigo Testamento. Levítico 8, 23. Levítico, capítulo 8. Versículo 23. Olha o que está escrito. Aqui é Moisés, sob a direção orientando Arão, de como era realizado a consagração ao sacerdócio. Ele sacrificava um cordeiro macho e sem defeito, e após o sacerdote se lavar e se vestir adequadamente, o sumo sacerdote aspergia sobre a ponta da sua orelha direita o sangue, como forma de purificação, e sobre o seu polegar direito. Será que Malco poderia ser consagrado sem a orelha? Ele não poderia sequer receber a consagração com o sangue. Olha só o que está escrito, Levítico 8:23. E degolou, e Moisés tomou do seu sangue, e o pôs sobre a ponta da orelha direita, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Amém? Então, quando Jesus recolocou a orelha de Malco, Jesus possibilitou que ele pudesse realizar os seus sonhos. Às vezes a pessoa começa no ministério, começa a buscar servir a Deus, e Deus permite que a pessoa passe por momentos difíceis, perseguição, calúnia, incompreensão, solidão, traição, e a pessoa se pergunta: poxa vida, eu quero servir a Deus, eu estou colocando a minha vida no altar, e Deus permite que eu passe por tantas coisas difíceis, e muitos nessa trajetória desistem, sepultam os seus dons, desanimam, se rendem. Nós não fomos chamados para desistir, nós fomos chamados para perseverar até o fim. Então, se Deus plantou sonho no teu coração de servi-lo, de exercer o sacerdócio, seja na palavra, seja no louvor, seja na oração, seja no aconselhamento, não desanime. Deus permite que você passe por lutas, muitas vezes que a tua orelha seja cortada, não é para te destruir, é para te forjar, porque para que você esteja lá em cima, você precisa ter estrutura, você precisa ser forte, e você é moldado por Deus no calor das batalhas, nas dificuldades. Os momentos que eu mais cresci foram os momentos que eu mais me senti sozinho, que eu passei por perseguição, por calúnia, por incompreensão. Muitas vezes eu chorei, pensei em desistir, desanimei, mas o Senhor me sustentou. Muitas vezes Ele recolocou a minha orelha e disse: não desiste, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Esse não é o fim, segue em frente, por isso que eu estou aqui. Então não desanime. Se hoje você está passando pelo deserto, pelo momento difícil, pela provação, Jesus vai recolocar a orelha em você.
Ele vai tornar o teu chamado possível de se realizar. Agora vamos pular mais umas páginas. Nós vamos ver quais os defeitos que o sacerdote não poderia ter para exercer o sacerdócio. Nós vemos que as coisas da antiga aliança eram a sombra daquelas que haveriam de se revelar com a vinda do Senhor Jesus. Então, nós vamos aprender. Deus revela que em Levítico 21, versículo 16. Todos acharam? Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua semente, nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado, nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele não se chegará para oferecer o pão do nosso Deus. Olha aqui para mim. O primeiro defeito que o sacerdote não podia ter de forma alguma para que pudesse exercer o sacerdócio: ele não poderia ser cego. Imagina o sacerdote tendo que pegar a agulha para desentupir o óleo que secava no candelabro de ouro. O candelabro precisava ficar aceso com as suas 7 lâmpadas diuturnamente, e em determinados momentos o óleo secava, entupia a passagem do óleo e a lâmpada apagava. Eram 7 lâmpadas, e daí o sacerdote pegava uma agulha e desentupia. Será que se ele fosse cego ele conseguiria exercer? Conseguiria imolar o cordeiro da forma correta? Organizar os utensílios? De forma alguma. Trazendo para os nossos dias hoje, o líder, o sacerdote, aquele que deseja ser servo de Deus, fazer a obra de Deus, não pode ser cego. Jesus disse assim: pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no abismo? O que é ser cego? É não ter a luz da revelação da palavra de Deus. A pessoa, para exercer o sacerdócio, para ser um líder usado por Deus, precisa ter entendimento da palavra de Deus, das Escrituras, para que possa orientar o rebanho, para que possa dar a direção aos seus liderados. Hoje, em muitos lugares se ensina heresias, porque são cegos guiando outros cegos. Nos Salmos, o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, se você deseja ser um sacerdote, um líder, um obreiro usado e aprovado por Deus, você precisa buscar o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Buscar o conhecimento da palavra de Deus. Você não vai ser um sacerdote limitado, você vai ir além. A Bíblia diz, Paulo aconselhando Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. A pessoa que tem sabedoria na palavra jamais será envergonhada, jamais guiará os seus liderados.
para o perigo, mas será como o próprio Deus guiando o rebanho às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Amém? Deus quer te dar visão, revelação da palavra de Deus. Segundo, o sacerdote não pode ter nariz chato. Hoje ele poderia recorrer à medicina e fazer uma rinoplastia, faria uma rinoplastia e poderia exercer o sacerdote. Mas trazendo para os nossos dias, falando espiritualmente, o nariz é responsável pelo olfato. Você alguma vez chegou em um ambiente que o gás havia sido esquecido ligado e você, por ter um bom olfato, você sentiu o cheiro do gás? Levanta a mão, você que já passou por isso. Você entrou em algum lugar, você sentiu aquele cheiro forte do gás. O que você fez? Você sentiu o cheiro, você percebeu o perigo, e antes que acontecesse uma explosão que poderia ceifar vidas, antes que o problema acontecesse e causasse destruição, você agiu de uma forma antecipada e você foi até o registro e desligou. Você cessou o problema. Então, a pessoa que quer ser sacerdote, quer ser um líder aprovado, precisa ter discernimento. Ela precisa ver aquilo que os outros não veem, precisa antever o problema. Não tem um ditado que diz assim: prevenir é melhor do que remediar. Então, o líder que é sábio no Senhor, ele tem uma visão de águia, ele vê o problema antes que o problema aconteça, e ele já intervém com solução, trazendo livramento. A Bíblia diz que o profeta Eliseu orava, e Deus revelava as estratégias